rabbit, 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 rabbit. Oi, seu sol, tudo bem com o senhor? Rabbit, eu vim logo avisar aqui o senhor Tatu. O que aconteceu? É que o senhor Tatu tá fazendo maior sucesso. Mas por quê? É que o senhor Tatu resolveu, depois que ele desenhou no corpo de todos os bichos e ficou com essas marcas assim tão diferentes de tatu, todo mundo gostou e tem uma fila enorme aí pra entrar na toca dele. Uau, ele vai ficar contente. Ele é o maior tatu desenhista que eu já vi. Rabbit, rabbit, rabbit. E tem mais, sabia que os índios estão adorando copiar os desenhos deles e estão fazendo também na pintura corporal indígena. Precisa ver que interessante. Uau! Precisamos então todo mundo ir lá para conhecer essa pintura corporal indígena. Eles estão copiando os nossos desenhos. Nós estamos ficando famosos. Rabbit, 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 rabbit. Vamos lá bem depressa, para a gente não demorar muito para chegar. Vamos bem depressa. Ei, sua tartaruga, espere por mim que eu também vou, eu vou de carona com você. Eu vou lá conhecer essa pintura corporal indígena. Acho que eu vou aproveitar e vou explicar um pouco para meus alunos. É, vamos lá! Oi, crianças. Vocês devem estar se perguntando o que está acontecendo, a Rita? Que história é essa que ela vai contar hoje pra gente? Eu vou contar a história. Vocês viram que os bichos estavam procurando o Senhor Tatu para fazer desenhos em seus corpos? Vocês viram isso? Olha que interessante. É, disseram também que os indígenas estavam de olho no desenho que eles tinham nos corpos para poder fazer, que achavam muito interessante. É muito bacana isso, sabia? Sabe de uma coisa? Eu penso muito em vocês, crianças. Sabe por quê? Essa história de pintura corporal, as crianças adoram pegar uma caneta e desenhar, ficar se desenhando e se pintando, né? É que às vezes os adultos não gostam muito, né? Mas isso não é problema nenhum, porque tem pessoa que gosta, tem pessoa que não gosta. Assim como fazer desenho no seu corpo também, né? Aqueles desenhos que ficam para sempre. Tem desenho de tatuagem que é de rena, que você faz, depois ela sai. Tem desenho de tatuagem que faz e fica para sempre. E pode ser que ele fique velhinho e se arrependa e não queira mais a tatuagem. Ou ele esteja velhinho, idoso e que continue gostando da sua tatuagem. Isso não é problema, né? Precisa saber bem o que resolve fazer ou não, tá? Entendido isso? Ai, sabe o que as crianças falam pra mim? Rita, tem aquela tatuagem de chiclete que a gente passa assim com água e gruda, faz o desenho. Ah, tudo bem, né, crianças? Essa atitude de tatuagem é para adulto, né? Então, cada adulto resolve da maneira que quer. Mas essa história de pintura corporal, né? Ela já existe há muito tempo. Olha que interessante. Então, eu fiquei pensando sobre isso, como as crianças gostam de pintar com canetas, né? Com lápis. E falei assim, será que existem outros povos que também gostam de fazer pintura? Será? Será que nós podemos conhecer um pouco mais sobre isso? Então eu trouxe um livro para vocês para mostrar. Olha que interessante. Pintura corporal indígena. Vamos ver o que tem aqui dentro. Olha aqui o que eu separei para mostrar para vocês. Eu separei aqui, olha. O desenho que os indígenas fizeram. Olhem bem. Eles desenharam, né, o índio inteiro e as pinturas, né, no rosto e no corpo. Vocês percebem que aparece sempre o preto e o vermelho? Rita, peraí. Índio não mora na floresta? Quer dizer, morava, né? Sempre morou. Hoje já tem índio morando na cidade também. Rita, então como que o indígena faz lá na floresta? Como ele compra tinta lá?
Ô, crianças, vamos pensar como será que... Ah, entenderam. Será que eles conseguem tinta em algum tipo de planta, de semente? Fruta? Vamos ver se isso é verdade. Espera só um pouquinho. Espera só um instantinho. Tô encontrando aqui, olha. Olha só que interessante. Aqui é uma fruta que se chama genipapo. Tá vendo como ela aqui, ó, bem aqui. E aqui embaixo nós temos o urucum. O genipapo é responsável pela cor preta e o urucum pela cor vermelha. Vocês conseguem ver aqui? Olha que interessante. Esse rosto com o preto e o vermelho na pintura do rosto desse índio. Muito interessante, né? Muito bacana. Ô, Rita, mas... Ah, será que eles fazem que nem a gente? Resolvem ficar se pintando e ficam se divertindo com a pintura? Também, crianças, mas... Olha aqui. Eles resolvem fazer desenhos elaborados, desenhos de observação da natureza, das folhas, das plantas, dos animais, dos desenhos que os animais têm. Olha que interessante. Ah, então eles também têm pincéis lá na floresta. Eles usam pedaços de galhos, eles usam alguns tipos das nervuras das folhas, crianças. Eles precisam usar os elementos da natureza. Então eles conseguem fazer linhas de desenhos bem fininhas. Olha que interessante isso. Rita, então você estava falando, quer dizer que eles fazem o desenho só por fazer, porque acham legal, é interessante? Eles gostam. Eu vou mostrar pra vocês, olha aqui, ó. Um pouco do vermelho, do urucum, usado na pintura corporal e no rosto. Tá vendo que interessante? Eles costumam fazer as pinturas, crianças, por quê? Pelas festas que eles têm lá com os índios, pelas danças e pelas lutas. Não lutas de guerras, mas aquelas lutas, às vezes até acontece, mas as lutas iguais nós temos aqui, judô, karatê, como um esporte, muito interessante também. Vou mostrar para vocês mais alguns desenhos dessas observações das linhas dos animais. Olha aqui. Olha, crianças, quantas possibilidades de linhas de desenho. Olha o quanto nós podemos aprender com eles e com a observação da natureza. Olha aqui que interessante. Aqui, um trabalho que ficou colorido. Um colorido aqui, né? Porque lá nos indígenas, vocês viram, eles gostam de usar sempre bastante preto do genipapo e o vermelho do urucum. Muito legal. Será que dá pra gente fazer alguma arte pensando sobre isso? Já que vocês gostam tanto? Peraí que eu já volto. Aí, crianças, estou de volta. O que será que nós vamos poder fazer, hein? Olha o material que eu separei. Lembra? Vocês têm um saquinho plástico aí no material de vocês. E folha de papel também, né? E a Rita separou aí pra vocês uma caneta de retroprojetor. Nós vamos precisar dela, sabe por quê? Porque é ela que a gente consegue desenhar essa superfície plástica, tá? Porque as outras canetas nós também desenhamos, mas acontece que elas escorregam e saem, tá bom? Então, olha a ideia que tive. Não dá pra ficar passando essa caneta e fazer como os indígenas, fazendo uma pintura corporal, né? Isso não vai dar certo, isso vai dar problema. Então, eu pensei, eu vou puxar um pouquinho essa manga aqui, ó. E se nós colocarmos a nossa mão aqui dentro do saquinho e nós usarmos essa caneta para fazermos a linha do desenho? Vamos fazer o contorno dessa mão, ó, tô fazendo, hein? O contorno da minha mão. Olha aqui, ó. E acho que eu vou começar a pensar um pouco assim nas linhas do desenho que eu posso fazer. Achei tão interessante aquelas linhas de desenho dos indígenas, ficar observando os animais, né? Olha, a gente pode fazer aqui assim, ó, um desenho que lembra um pouco o casco da tartaruga, de outros bichos, das borboletas. Olha que interessante. Mas olha, crianças, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz depois. Antes de eu terminar, eu peguei, para poder colorir, eu coloquei o saquinho aqui, essa folha, dentro desse saquinho. Mas só que antes, olha o que eu fiz. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, o resultado dessa minha pintura.
Olha, eu coloquei a folha, porque eu copiei a minha mão de novo e fiz a pintura, né? Fiz as linhas do desenho, pensando um pouco naquela pintura corporal indígena, nessa observação dos animais e da natureza. Olha, ai, eu adorei, eu achei que ficou tão interessante. Quer saber de uma coisa? Enquanto vocês ficam aí fazendo de vocês, depois vocês me mostram lá naquela aula online, porque vocês vão inventar um monte de coisa que eu sei, né? E fica muito bom o trabalho de vocês. Acho que eu vou fazer mais um, sabe? Porque eu gostei, porque daí eu tenho esse. Depois eu ponho nesse e fico com 2 pinturas corporais, né? Feita no saquinho, né? Vocês viram que eu não fiz o meu braço. Crianças, não vale, hein? Ó, peça ajuda para um adulto. Se você quiser fazer algum tipo de desenho em seu corpo, peça para um adulto. Veja se pode. Veja também o material que pode ser usado, tá bom? Aqui na nossa ideia é desenhar no saquinho, ok? Combinado? Tô muito curiosa para ver o que vocês pensaram a respeito disso, ó. Beijo, a gente se encontra naquela aula online. Rebobinando porque a Rita esqueceu de falar uma coisa. Crianças, aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Eu fiz o contorno da mão. Depois eu comecei a colorir com lápis, com canetinha, com giz de cera, né? Fiz devagar, com calma, com tempo. E aí depois, ó, o rebobinar, ó. Eu coloquei dentro do saquinho. E aí sim, eu tenho o resultado da cor junto, né? Agora, se você tiver canetas de retroprojetor coloridas aí, você pode pintar direto no saquinho, tá bom? Combinado assim, ó. Beijo pra vocês! Hey!